Olá meu aluno, olá minha aluna, vamos a mais um vídeo do nosso canal Prep Concurso e no vídeo de hoje nós vamos seguir falando do concurso do Banco do Brasil. Vamos abordar o tópico de razão e proporção. E claro, como sempre, nós vamos observar a teoria e solução de questões da banca César-Gran-Rio, que será a banca que vai organizar esse concurso. Se o edital sair esse ano, está na iminência de sair a qualquer momento desse ano, será a banca César-Gran-Rio, porque o contrato da banca ainda está vigente durante todo esse ano de 2025 com o Banco do Brasil. Tudo bem assim? Mas claro, antes da gente começar a nossa aula, é importantíssimo que você se inscreva no nosso canal, deixa teu like, ativa as notificações, porque nós vamos trazer diversos conteúdos aqui no nosso canal. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa definição de razão e proporção. Primeiramente, o que é uma razão? Razão, toda vez que você ouvir a palavra razão em matemática, você vai lembrar de quê? Divisão. Razão é a mesma coisa que uma divisão. E normalmente nós vamos representar ela através de quê? De uma fração. A dividido por B, onde A e B pode ser qualquer número, claro, com B diferente de zero. B jamais poderá ser zero. Exemplo. Uma orquestra é formada por 40 homens e 30 mulheres. Qual é a razão, ou seja, qual é a divisão entre o número de homens e o número de mulheres? A razão entre o número de homens e mulheres será a divisão. Quantos homens eu tenho? 40. Quantas mulheres? 30. Observe que eu posso fazer a simplificação do zero e ficamos com 4/3. Isso significa que a cada 4 homens eu tenho 3 mulheres. Ou então, a cada 3 mulheres eu tenho 4 homens. Então, observe que aplicamos aqui um exemplo bem trivial para que você possa compreender. Veja mais outro exemplo. Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Então, observe, vou usar a mesma linha de raciocínio, o mesmo raciocínio. O número de candidatos para vagas. Então, terei os candidatos dividido, será a razão pelo número de vagas. Quantos candidatos nós temos inscritos? 1.600. Quantas vagas disponíveis? 200 vagas. Observe que eu posso fazer a simplificação dos zeros e terei 16 sobre 2. 16 sobre 2 é a mesma coisa que o quê? 8. Isso significa que a pergunta, quantos candidatos há para cada vaga? 8 candidatos para cada vaga. Então, observe, vimos aqui a representação mais elementar do conceito de razão. Agora, nós vamos observar o que é uma proporção. Proporção nada mais e nada menos que será o quê? Uma igualdade entre duas razões, que já sabemos que é o quê? Divisões. Então, observe, quando eu tenho duas frações e eu tenho um sinal de igualdade entre elas, eu tenho nada mais, nada menos que uma proporção. E na proporção, gente, nós temos a propriedade fundamental. Vou até escrever aqui, ó. A propriedade fundamental da proporção. Vamos colocar aqui, ó, fundamental da proporção é o meio pelos extremos, gente. E o que quer dizer o meio pelos extremos? É aquela famosa multiplicação cruzada. E isso significa que A vezes D, ele será igual a B vezes C. Aqui nós estamos diante da famosa regra de 3. A proporção também ela é conhecida como regra de 3. Tudo bem, gente? Multiplicação pelos extremos é a propriedade, meio pelos extremos é a propriedade fundamental da proporção. E claro, o que é que nós vamos ver? Vamos ver um exemplo da aplicação dessa propriedade. Veja bem, a idade de Rui está para a idade da avó, assim como 2 está para 9. Então, observe aqui, ó. Rui está para a avó, assim como 2 está para 9. Então, observe que fizemos o que? Construímos a o quê? Proporção. Fiz uma igualdade entre duas frações, eu tenho uma proporção. E na minha proporção eu posso aplicar a propriedade fundamental, meio pelos extremos. Fazendo a leitura, observe que ele diz o seguinte: Rui tem 12 anos. Se Rui tem 12 anos, eu posso vir aqui e substituir por 12. Vamos ficar com 12 dividido pela idade da avó, vai ser igual a 2 sobre 9. Multiplicação cruzada. 12 vezes 9, ele será igual a 2 vezes a idade da avó. Observe que eu tenho 2 vezes 9, vou poder dividir por quanto? Por 2. O 2 está multiplicando, a gente divide.
será igual à idade da avó. Vou simplificar o 12 com 2, então nós teremos 6 vezes 9 vai ser igual à idade da avó. 6 vezes 9 vai ser igual a quanto? 54. 54 anos será igual à idade da avó de Rui. Então, observe, escrevemos a razão, fizemos a proporção, aplicando a multiplicação cruzada, e encontramos a idade da avó de Rui, 54 anos. E aí, observe, se você fizer a divisão de 2 por 9, será igual à divisão de 12 por 54. Esses dois números aqui, eles são o quê? Proporcionais. Veja mais um exemplo que temos o seguinte. Em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres candidatos a vagas é de 4 sobre 7. Então, quando eu tenho aqui, ó, homens dividido para mulheres, será igual a 4 sobre 7. Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino, então já venham aqui, ó. 32, eu vou colocar no lugar dos homens, certo? O número total de participantes nessa seleção é de quanto? O que é que eu vou fazer aqui agora? A minha multiplicação cruzada, a minha proporção. 32 vezes 7, ele será igual a 4 vezes M, onde M será o número de mulheres. Então, nós teremos 32 vezes 7 dividido por 4. Ah, professor, eu posso fazer primeiro a multiplicação aqui? Pode, não tem problema, mas a gente deixa essa multiplicação por fim, porque eu posso fazer a simplificação aqui, ó. 32 dividido por 4, nós temos 8. 8 vezes 7 será igual ao número de mulheres. 8 vezes 7, nós temos exatamente 56. Se eu tenho 56 mulheres e 32 homens, qual é o total de participantes na seleção? 56 mais 32. 6 mais 2 corresponde a 8. 5 mais 3 também corresponde a 8. Isso significa que o total de participantes na seleção é 88. E claro, não tem como nós falarmos de proporcionalidade, razão e proporção, sem abordar o tópico de números proporcionais. Números proporcionais serão aqueles números que, quando eu dividi-los, sempre vai ser igual a uma constante de proporcionalidade ou razão de proporcionalidade, assim como está aqui no exemplo. Professor, seja mais claro, observe, eu posso ter 1 sobre 2, ele será igual a 20 sobre 40, que por sua vez será igual a 100 sobre 200. Isso aqui será igual a um constante de proporcionalidade. Que constante de proporcionalidade é essa? Observe, 1 dividido por 2 é 0,5. 20 dividido por 40 é 0,5. 100 dividido por 200 é 0,5. Ou seja, a minha constante de proporcionalidade neste exemplo é 0,5. E isso quando a gente está falando de números diretamente proporcionais. Tudo bem assim? Vamos ver um exemplo aqui na prática como isso funciona. Veja, Simone dividiu 30 chocolates entre os seus sobrinhos de 2, 3 e 5 anos. Determine quantos chocolates recebeu cada um deles, sabendo que a divisão foi o quê? Diretamente proporcional. Quando a divisão é diretamente proporcional, o mais velho vai ganhar mais chocolate e o mais novo vai ganhar menos chocolate. A idade de cada sobrinho. Como é que eu vou fazer isso, professor? Primeiro passo, eu tenho que descobrir essa constante de proporcionalidade. E como é que eu vou descobrir ela? Aplicando essa formulazinha aqui, ó. Valor a ser dividido, memorize aí, viu? Valor a ser dividido pela soma das partes. Qual é o valor a ser dividido? 30, que é o número de chocolates. E a soma das partes? 2, mais 3, mais 5, que são as idades dos meninos. Então, nós teremos 30 dividido para quanto? 2 mais 3 é 5 e 5 mais 5 corresponde a 10. Simplificando, nós teremos exatamente 3. Ou seja, a constante de proporcionalidade, a razão de proporcionalidade é igual a 3. Agora que eu encontrei a minha razão de proporcionalidade, eu vou multiplicar cada uma dessas minhas partes por essa constante aqui. Então, nós vamos ficar com 2 vezes 3, 3 vezes 3 e 5 vezes 3. Aqui nós teremos 6, 9 e 15. Então, os sobrinhos receberam, respectivamente, 6, 9 e 15 chocolates. O sobrinho que tinha 5 anos recebeu 15 chocolates. O que tinha 3 anos recebeu 9. E o que tinha 2 anos recebeu
6 chocolates. Então, observe, aplicamos aqui a proporcionalidade direta para os números proporcionais. Vamos a mais outro exemplo. Divida o número 280 em partes diretamente proporcionais a 2 e 5. Qual é a nossa fórmula? Primeiro passo, eu tenho que encontrar a constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade será o valor a ser dividido pela soma das partes. Certo? Memorize isso. Dividido pela soma das partes. O valor a ser dividido é 280. A soma das partes será 2 mais 5. 280 dividido para 7. 280 dividido para 7, nós teremos 40. Logicamente, o valor será 5 vezes 40 e 2 vezes 40. Observe que eu peguei as minhas partes e estou multiplicando pela constante de proporcionalidade. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 40 vai ser 200. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 40, nós teremos 80. Então, observe, o número 2, a proporção dele é 80 e o número 5, a proporção dele é 200. Veja mais outro exemplo. Dividir o número 140 em partes diretamente proporcionais a 2, 3, 4 e 5. Primeiro passo, a constante de proporcionalidade, que será o valor a ser dividido pela soma das partes. Dividido pela soma das partes. Muito bem, o valor a ser dividido é 140. A soma das partes será 2, mais 3, mais 4, mais 5. 2 mais 3 corresponde a 5. 5 mais 5 é 10, mais 4 é 14. Então, nós teremos 140 sobre 14. 140 sobre 14, nós teremos 10. Consequentemente, eu vou pegar as minhas partes e multiplicar com a constante de proporcionalidade. 2 vezes 10, 3 vezes 10, 4 vezes 10 e 5 vezes 10. Logo, teremos 20, 30, 40 e 50. Observe que quando somarmos tudo, nós teremos exatamente 140. Então, descobrimos as partes proporcionais de 2, 3, 5 e 10 para o número 140. Isso quando nós estamos falando de parte diretamente o quê? Proporcional. E vamos a mais outro exemplo que traz o seguinte. 3 pessoas associaram-se a uma empresa. A primeira investiu um capital inicial de R$12.000, a segunda de 10.000 e a terceira de 6.000. A sociedade teve um lucro de 140.000 no primeiro ano. Quanto deve receber cada um dos associados? Observe que aqui ele não fala a palavra diretamente proporcional, mas se é um investimento, obviamente, quem investiu mais vai receber mais. E vamos atrás de quem? Da constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade será o valor a ser dividido pela soma das partes. A soma das partes. Muito bem. O valor a ser dividido é o lucro de 140.000. Concorda? A soma das partes será 12.000 mais 10.000 mais 6.000. Muito bem. Somando esses valores, 12 mais 10 corresponde a 22. 22 mais 6 corresponde a 28. Então, nós teremos 140 dividido para 28. Observe que eu simplifiquei os 3 zeros de cada um desses números. 140 dividido para 28, vamos fazer aqui ao lado. 140 dividido para 28, 5 vezes 8 é 40, fica 0, vai 4. 5 vezes 2 é 10, mais 4 é 14. Isso significa que nós teremos como resultado 5. A constante de proporcionalidade K, ela vai ser igual a quanto? A 5. Muito bem. Quanto cada sócio recebeu? Eu vou pegar as partes e multiplicar pela minha constante de proporcionalidade. Então, nós teremos 12.000 vezes 5, 10.000 vezes 5 e 6.000 vezes 5. 12.000 vezes 5, nós teremos 60.000. 10.000 vezes 5, nós teremos 50.000. 6.000 vezes 5, nós teremos exatamente
30 mil. Observe que quando somarmos tudo, 6 mais 5 corresponde a 11, 11 mais 3 é 14. Nós teremos exatamente os 140 mil. E descobrimos quanto cada sócio teve direito a receber com um lucro de 140 mil. Veja mais esse outro exemplo, muito parecido com o anterior. Os sócios de uma empresa decidem dividir o lucro de um determinado período pelos seus 3 gerentes, de modo que cada um deles recebe uma parte diretamente proporcional ao seu tempo de serviço. Sabendo que o lucro será dividido é de 18.500 e que o tempo de cada serviço é de 5, 7 e 8 anos. O mais antigo na empresa vai receber quanto? Então observe, o mais antigo vai receber mais e o mais novo vai receber menos. Primeiro passo, descobrir a constante de proporcionalidade, que será o valor a ser dividido. Neste caso, o valor a ser dividido será 18.500. Vamos colocar aqui, ó, 18.500 dividido pela soma das partes. Quais serão as partes? 5, 7 e 8. 5 mais 7 é 12. 12 mais 8 é 20, então terei 18.500 dividido para 20. E aqui eu posso simplificar o zero e terei 1.850 dividido para 2. 9 vezes 2 é 18, eu baixo 5. 2 vezes 2 é 4, para 5 sobra 1, eu baixo 0. 5 vezes 2 é 10, para 10 nada. Observe que nós temos 925. 925 será a minha constante de proporcionalidade. Consequentemente, eu tenho que observar as partes que me interessam. No caso, o funcionário mais antigo, 8 anos. Nós teremos 925 vezes 8. Será o dinheiro que ele receberá. 8 vezes 5 é 40, vai 4. 8 vezes 2 é 16. 16 mais 4 é 20. Fica 0, vai 2. 8 vezes 9 é 72. 72 mais 2 é 74. Ou seja, ele vai receber R$ 7.400. Gabarito a letra D de dado. Nesse mesmo conceito que a gente acabou de ver, de divisão diretamente proporcional, eu tenho uma divisão inversamente proporcional. A ideia vai ser basicamente o mesmo, só que a diferença nesse caso aqui, vamos observar a questão anterior, o dinheiro ele foi dividido de forma proporcional, diretamente proporcional ao tempo de serviço, mas ele poderia dizer inversamente proporcional ao tempo de serviço, ou seja, quem é o mais novo vai passar a ganhar mais. Neste caso, a gente tem que lembrar que eu vou ter que fazer essa aplicação para descobrir o valor da constante de proporcionalidade. E veja esse exemplo muito parecido com o que a gente viu lá no início da nossa aula. Simone dividiu 30 chocolates entre seus sobrinhos de 2, 3 e 6 anos. Determine quantos chocolates cada um deles recebeu, sabendo que a divisão foi inversamente proporcional. O que é que eu vou fazer? A mesma ideia das anteriores, só que no lugar da soma das partes eu tenho que somar o inverso das partes. Tem que ter cuidado, ó. O inverso de 2 é 1 sobre 2, o inverso de 3, 1 sobre 3 e o inverso de 6, 1 sobre 6. O total a ser dividido é 30. A soma dos inversos, 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6. Observe que quando fizermos essa soma, o MMC de 2, 3 e 6 é o próprio 6. 6 dividido por 2 é 3 vezes 1 é 3. 6 por 3 é 2. Vezes 1 é 2 e 6 por 1 é 1. Observe que quando somarmos, nós teremos 6 sobre 6. 6 sobre 6 vai dar 1. Ou seja, a constante de proporcionalidade é 30. Essa constante de proporcionalidade eu vou multiplicar por quem? Pelo inverso das partes. Ou seja, 1 sobre 2 vezes 30. 1 sobre 3 vezes 30. E 1 sobre 6 vezes 30. 1 sobre 6 vezes 30. Aqui nós teremos 15, aqui nós teremos 10 e aqui nós teremos 5. Ou seja, o sobrinho mais novo, o de 2 anos, recebeu 15 chocolates, o de 3 recebeu 10 e o de 6 anos recebeu 5, porque foram divisões inversamente proporcionais. Veja esse outro exemplo que temos o seguinte. Lúcio dividiu 1.435 laranjas em 3 caixas em quantidades inversamente proporcionais a 2, 3 e 7. Quantas laranjas foram colocadas em cada caixa? Primeiro passo é descobrir a constante de proporcionalidade com o valor a ser dividido pela soma dos inversos das partes. O valor a ser dividido é 1.435. A soma dos inversos será 1 sobre 2, mais 1 sobre 3,
mais 1 sobre 7. Observe que são as partes que nós temos aqui. A soma dessas partes, como todos os denominadores são primos, o MMC será a multiplicação deles. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 7 nós temos exatamente 42. 42 eu divido por 2 e multiplico por 1. 42 dividido por 2 é 21. 42 dividido por 3, 42 dividido por 3, nós teremos exatamente 14. 42 dividido por 7 corresponde a 6. Ou seja, nós temos 1435 dividido por 41 sobre 42. 41 sobre 42. Observe, 21 mais 14, nós teremos 35. 35 mais 6, 41. Divisão de fração, nós temos que repetir a primeira fração, 1435, e multiplicar pelo inverso da segunda. O 42 vai para cima e o 41 vem para baixo. Observe que eu posso simplificar o 1435 com o 41, fazendo essa divisão, que nós vamos ter exatamente o 35. O 35 eu vou multiplicar com o 42 e vou encontrar minha constante de proporcionalidade. 35 vezes 42. Nós teremos 10, 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7, 4 vezes 5 é 20, sobe 2, 4 vezes 3 é 12, nós teremos 14. Fazendo a soma, nós teremos 1470. 1470 é a constante de proporcionalidade, acabamos de descobrir ela. Para eu descobrir os valores, eu vou ter que exatamente multiplicar pelo inverso das partes, ou seja, 1 sobre 2 vezes 1470, 1 sobre 3 vezes 1470, 1 sobre 7 vezes 1470. Então, vou ter 1470 dividido por 2, 1470 dividido por 3 e 1470 dividido por 7. 1470 dividido por 2, nós temos 735. 1470 dividido por 3, nós teremos 490. E 1470 dividido por 7, nós teremos 210. Ou seja, em cada caixa foram colocadas respectivamente 735, 490 e 210 laranjas. Observe que inversamente proporcional a 2, 3 e 7. Tudo bem? E vamos aplicar tudo que a gente viu na teoria e nos nossos exemplos em solução de questões de concurso, especialmente da banca SES Gran Rio. Ele fala o seguinte: 3 funcionários F, G e H trabalham durante o mesmo número de horas, com produção de unidades por hora respectivamente igual a 6, 9 e 11. Ao todo, se eles produziram 442 unidades, o número de unidades produzidas por G foi igual a quanto? Então observe, se eles trabalham igual a 6, 9 e 11, o número de produção, isso será uma divisão que diretamente proporcional. Quem trabalha mais vai produzir mais, concorda? Então, primeiro passo, constante de proporcionalidade, nós vamos ter o valor a ser dividido pela soma das partes, certo? A soma das partes, não podemos esquecer disso. A soma das partes vai ser exatamente 6 mais 9 mais 11. O valor a ser dividido, 442. 11 mais 9 é 20, 20 mais 6 é 26. Então, vou ter 442 dividido para 26. 442 dividido para 26. Vamos multiplicar por 1. Se eu multiplicar por 2, vai passar. Fazendo uma subtração, aqui nós vamos ter exatamente 18. 18 não divide, eu baixo 2. Vamos multiplicar por 7. 7 vezes 6 é 42. Fica 2, é 4. 7 vezes 2 é 14. 14 mais 4 vai dar 18. Ou seja, encontramos a nossa constante de proporcionalidade igual a 17. Muito bem, ele quer saber qual foi o número de unidades produzidas pelo funcionário G. Quem é o funcionário G? Observe que ele falou respectivamente. Então, o 6 é o F, o 9 é o G. Teremos 17 vezes 9. 7 vezes 9 nós teremos 63. Fica 3 sobre 6. 9 vezes 1 é 9, mais 6 é 15. Ou seja, 153 unidades foram produzidas pelo funcionário G.
E vamos a mais uma questão SESGRAN-Rio que fala o seguinte: duas agências bancárias receberam cada uma 120 panfletos informativos sobre o fundo de investimento que oferecem. Há 3 tipos de panfletos: um sobre o fundo conservador, outro sobre o fundo moderado e outro sobre os fundos agressivos. A agência 1 recebeu 1.200 panfletos em partes proporcionais a 2, 3 e 5, referente aos tipos de fundo conservador, moderado e agressivo, respectivamente. Ou seja, 2 ele é conservador, 3 moderado e 5 agressivo. Analogamente, a agência 2 recebeu os seus respectivos panfletos em partes proporcionais a 1, 4 e 7. Quantos panfletos sobre o fundo agressivo a agência 2 recebeu a mais do que a agência 1? Muito bem, então nós temos que fazer 2 cálculos de proporcionalidade. Eu vou chamar aqui de K1. A agência 1 será a constante de proporcionalidade da primeira agência, será 1.200 dividido pela soma das partes, ou seja, 2 mais 3 mais 5. 2 mais 3 mais 5 é 10. 1.200 dividido para 10, nós teremos 120. Muito bem, agora eu vou fazer o mesmo para a agência 2. Vamos chamar de K2. 1.200 dividido pela soma das partes. 1 mais 4 mais 7. 1 mais 4 mais 7, nós teremos exatamente 5. 5 mais 7, 12. 1.200 dividido para 12, nós teremos exatamente 100. Descobrimos a constante de proporcionalidade de ambas. Agora eu vou fazer o cálculo multiplicando esse valor da constante de proporcionalidade pelos números proporcionais. Está aqui, ó. Na primeira agência, nós teremos os panfletos 2, 3 e 5 referente a conservador, moderado e agressivo. Mas a questão só quer saber acerca dos agressivos. Os agressivos será 5 vezes 120. Nós teremos exatamente 600. Na segunda agência, nós teremos 7 vezes 100. 7 vezes 100, nós temos quantos? 700. Aí ele pergunta o seguinte: quantos panfletos sobre os fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais do que a agência 1? Observe que a agência 2 recebeu 100 panfletos a mais. Gabarito a letra A. Seguindo com as nossas soluções, a próxima questão fala o seguinte: Manuel deseja presentear seus 2 netos dividindo 1.600 em partes diretamente proporcionais à idade de cada um. Pedro é o neto mais velho e possui 18 anos. Gabriel é o neto mais novo e possui 14 anos. Dessa forma, assinale a alternativa correta. Primeiro passo, constante de proporcionalidade. O total a ser dividido pela soma das partes. 18 mais 14. Observe que a divisão é o quê? Diretamente proporcional. Então, nós teremos 1.600 dividido exatamente por 20, 32. 1.600 dividido para 32 vai dar exatamente 50. Ou seja, a constante de proporcionalidade é 50. Pedro, que é o mais velho, ele recebeu quanto? 18 vezes 50. 0, 0, 0, vai 4. 5 vezes 1 é 5, mais 4 é 9. Isso significa que ele recebeu quanto? R$900. Logo, o mais novo, que tem 14 anos, vai ser 14 vezes 50. 0, 0, 5 vezes 4 é 20, vai 2. Ele recebeu a quantia de R$700. Pedro vai receber R$1.000 errado. Gabriel vai receber R$900 errado. Quem vai receber R$900 é Pedro. Pedro receberá R$200 a mais que Gabriel. Encontramos o gabarito, concorda? Pedro vai receber 900 e Gabriel 700. O gabarito da letra C. Vamos às demais a nível didático. Gabriel vai receber R$300 a menos que Pedro, é falso. Pedro e Gabriel receberão juntos R$800 cada, errado. Falso, confirmamos o gabarito na letra C de casa. Seguindo com as nossas soluções, temos mais uma questão que traz o seguinte: uma equipe composta por 3 pedreiros fará uma reforma na casa de Francisco. A mão de obra terá um custo de R$8.000, valor a ser pago ao término do serviço. Sabe-se que um dos pedreiros trabalhou 3 dias, o segundo 2 e o terceiro 5. Até a finalização da obra, o valor acertado a ser dividido entre os 3 pedreiros de forma proporcional aos dias trabalhados. Qual será o valor que Francisco pagará ao pedreiro que trabalhou por menos tempo? Primeiro passo, constante de proporcionalidade, será o valor a ser dividido pela soma das partes. 3 mais 2 mais 5. Então, nós teremos 8.000 dividido para quanto? Para 10. 8.000 dividido para 10 é 800.
Só que aí eu tenho que lembrar, ele quer saber o que trabalhou menos tempo, 2 dias. Então será 800 vezes 2. 800 vezes 2 nós teremos R$ 1.600, gabarito, letra B de bola. Mais uma questão SESGRAN-Rio, essa foi para o Banco do Brasil, concurso que aconteceu no ano de 2021. Fala o seguinte: um profissional liberal comprou 2 apartamentos com o objetivo de vendê-los. Na venda do primeiro deles, obteve um lucro de 36% sobre o preço de compra e na segunda um lucro de 12% também sobre o preço de compra. Ele recebeu por essas 2 vendas uma quantia de 27% maior que a soma das quantias pagas pela compra dos 2 apartamentos. Nessas condições, sendo P a quantia paga pelo primeiro apartamento e S a quantia paga pelo segundo apartamento, a razão entre P e S representa quanto? Então observe, ele está chamando o primeiro apartamento de P e o segundo de S. O primeiro apartamento ele obteve um lucro de 36%, ou seja, 0,36, mais o que ele lucrou no segundo, que foi 12%, 0,12. Isso aqui vai ser igual, a questão fala, que é 27% maior que a soma dos dois, ou seja, 27%, 0,27 do apartamento 1 mais 0,27 do apartamento 2, que a gente vai chamar de S, do segundo apartamento. Concorda? Consequentemente, observe que eu vou fazer a razão da seguinte maneira. O S eu vou jogar para lá e o P eu vou jogar para cá, lembrando de fazer a troca do sinal. Vamos ficar com 0,36P menos 0,27P. Igual a 0,27S menos 0,12S. Certo? Lembrar que aqui é um S, não 5. 36 menos 27, a gente vai ter 0,09P. E 27 menos 12, nós teremos 0,15S. Agora eu tenho que fazer a razão PS. P dividido para S. O S que está multiplicando eu vou dividindo. E o 0,9 que está multiplicando eu vou dividir. Então nós vamos ficar com P dividido para S igual a 0,15 dividido para 0,09. Certo? Veja aqui, ó, multiplicando, dividindo, certo? Observe que eu tenho 15, 0,15 dividido por 0,9. Vou multiplicar por 100 e aí eu vou ficar com 15 dividido por 9. 15 dividido por 9 eu posso simplificar por 3. 5 em cima e 3 embaixo. 15 dividido para 3 é 5 e 9 dividido para 3 é 3. Consequentemente, encontramos a razão. Alternativa letra B de bola. Seguindo com as nossas questões, SESGRAN-Rio temos mais uma que fala o seguinte: Aldo, Baldo e Caldo resolveram fazer um bolão para um concurso da Mega Sena. Aldo contribuiu com 12 bilhetes, Baldo com 15 e Caldo com 9. Eles combinaram que se um dos bilhetes do bolão for sorteado, o prêmio será dividido entre os 3 proporcionalmente à quantidade de bilhetes com que cada um contribuiu. Caldo também fez uma aposta fora do bolão. E na data do sorteio houveram 2 ganhadores, 2 bilhetes ganhadores, sendo um deles o da aposta individual de Caldo e o outro um dos bilhetes do bolão. Qual é a razão entre a quantidade total que Caldo recebeu e a quantidade que Baldo recebeu? Muito bem, vamos atrás da constante de proporcionalidade, que será o valor a ser dividido pela soma das partes. As partes estão aqui, ó, 12, 15 e 9. 12 mais 15 mais 9. 12 mais 15 mais 9 vai dar quanto? 36. Agora observe que o valor a ser dividido, a questão não falou, eu posso colocar qualquer valor, o valor que eu quiser. E claro, eu vou utilizar um valor que seja mais fácil para eu realizar o meu cálculo. Eu vou colocar que o balão seja de R$360. O prêmio do sorteio da Mega Sena seja de R$360. Eu vou colocar aqui, ó, 360. Quando eu fizer essa divisão da minha proporcionalidade, o valor vai dar quanto? Exatamente 10. A constante de proporcionalidade vai ser exatamente 10. Consequentemente, quanto foi que Caldo recebeu pelo bolão? Quanto foi que Caldo recebeu pelo bolão? Caldo recebeu pelo bolão 9 vezes 10. 9 vezes 10 vai dar quanto? 90. E quanto foi que Baldo recebeu pelo bolão? Baldo, cadê ele aqui, ó? Ele botou 15 bilhetes. 15 vezes 10, ou seja, 150. Só que Baldo, ele recebeu pelo bolão R$90,
mas ele fez uma aposta por fora. Se ele fez uma aposta por fora, ele ganhou o prêmio total de 360. Consequentemente, o valor total que ele recebeu foi 90 mais 360. 90 mais 360 vai dar 450. Consequentemente, a razão, que é a divisão entre o que Caldo recebeu, 450, dividido pelo que Baldo recebeu, 150, isso vai ser igual a quanto? A 3. Resposta correta, letra A, 450 dividido para 150 é 3. Mais uma outra questão, nós temos o seguinte. A cidade em Embu das Artes tem aproximadamente 250 mil habitantes. Nessa cidade, 1 em cada 5 habitantes, ou seja, 1 em cada 5 habitantes, tem no máximo 10 anos, ou seja, de 10 para baixo. Quantos são os habitantes em Embu das Artes que têm mais de 10 anos? Então, observe, 1/5 de 250 mil possui 10 ou menos de idade. 1/5 de 250 mil é 250 mil dividido para 5, ou seja, 50 mil. Se 50 mil tem de 10 abaixo, quantos tem acima de 10? 200 mil habitantes, ou seja, a alternativa é letra E. E vamos a mais uma outra questão que fala o seguinte. Uma biblioteca recebeu uma remessa de livros e no primeiro dia foram catalogados 1/6 do total de livros recebidos. No segundo dia foram catalogados 3/5 dos livros restantes. Nessas condições é correto afirmar que dos livros novos recebidos, a razão entre o número de livros que ainda falta catalogar e o número de livros já catalogados é nessa ordem. Muito bem, veja que ele não falou o total de livros, mas isso não é problema. Vamos imaginar que o total de livros seja igual a 60. No primeiro dia foram catalogados 1/6 de 60. 1/6 de 60 é 10. Sobraram quantos livros? Restam 50 livros. No segundo dia foram catalogados 3/5 do que sobrou, ou seja, 3/5 de 50. 3/5 de 50 corresponde a quanto? Corresponde a 30. Muito bem, observe que foram catalogados 40 livros. Veja o que a questão fala. A razão entre o número de livros que ainda falta catalogar, se foram catalogados 40, os que ainda faltam catalogar é quanto? É 20. E o número de livros já catalogados. Já catalogados a gente acabou de ver que foi 40. Posso simplificar e dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Ou seja, a razão é de 1/2, alternativa letra D. Vamos a mais outra questão SESI Gran Rio que fala o seguinte. Para preparar 2 litros de refresco de uva, mistura-se 0,6 litros de suco concentrado de uva com 1,4 litros de água. Mantendo-se a mesma proporção, quantos litros de suco concentrados são necessários para preparar 5 litros de refresco de uva? Então, observe, 2 está para 0,6, assim como 5 está para x. No caso, x será a quantidade de mistura que nós teremos de suco concentrado. Multiplicando cruzado, nós teremos 2x, 5 vezes 0,6 é 3. X vai ser 3 dividido para 2. 3 dividido para 2 é o que? 1,5. 1,5 o que? Litros. Alternativa letra B de bola. E para finalizarmos, nós temos a questão que fala o seguinte. Os alunos de uma escola fizeram... E para finalizarmos, nós temos o seguinte. Os alunos de uma escola fizeram uma campanha para arrecadar fundos para uma reforma de um asilo. De cada R$5 arrecadado, 3 vieram de doações e 2 da venda de doce em festas organizadas por eles. Foram arrecadados 3.690 com a venda de doces. Qual foi em reais o valor das doações? Então observe, 3.690, isso está para 2, da mesma forma que x está para 3. Vou multiplicar cruzado, 3.690 vezes 3, ele vai ser igual a 2x. O 2 que está multiplicando a gente divide 3.690 vezes 3 dividido por 2. Isso vai ser igual a x. Eu posso fazer primeiro a divisão, 3.690 dividido por 2. Aqui nós temos 1, sobra 1, eu baixo 6, 8, eu baixo 9, 4 sobra 1, e aqui nós temos 5. Então nós teremos 1.845 vezes 3. 3 vezes 5 é 15, fica 5, vai 1. 3 vezes 4 é 12, 12 mais 1 é 13, fica 3, vai 1. 3 vezes 8 é 24, mais 1 é 25. 3 vezes 1 é 3, mais 2 é 4. Isso significa
que o valor foi de 4.535. Olha aqui, ó, alternativa letra C de casa, 4.535, tudo bem? E vamos a mais uma outra questão que fala o seguinte: os alunos de uma escola fizeram uma campanha para arrecadar fundos para uma reforma de um asilo. De cada R$ 5 arrecadados, 3 vieram de doações e 2 da venda de doces em festas organizadas por eles. Foram arrecadados 3.690 com a venda de doces. Então, observe, venda de doces, 3.690, ele está para 2, assim como X está para quanto? Para 3, onde 3 representa as vendas com doações. Onde 3 representa o que eles ganharam com doações. Então, vamos multiplicar cruzado, 3.690 vezes 3 vai ser igual a 2x. Observe que o 2 está multiplicando, a gente vai dividir. Concorda? Vou dividir 3.690 por 2. Nós vamos ter 1, baixo 6, 8, baixo 9, sobra 1. Então, nós teremos 1.845. 1.845 eu vou multiplicar por 3. 15, sobe 1. 3 vezes 4 é 12, mais 1 é 13. Sobe 1. 3 vezes 8 é 24, mais 1 é 25, fica 5, sobe 2. 3 vezes 1 é 3, mais 2 é 5. Ou seja, nós temos 5.535. Alternativa é a letra D de dado. E vamos a mais outra questão que fala o seguinte: em uma turma, 1/5 dos alunos preferem matemática, do restante, 1/2 preferem português e os outros 28 preferem outras matérias. Nessa sala, o número total de alunos é... Então, observe, ele fala que 1/5 preferem matemática. 1/5 ele representa quantos por cento? 1/5 ele representa exatamente 20%. Concorda? E aí ele fala o seguinte: se 1/5 representa 20%, sobraram quanto? 80%. Acompanha o raciocínio. E aí ele fala que metade do que sobrou, metade dos alunos que sobrou, preferem português, ou seja, 40% preferem português. Se 20% preferem matemática, sobraram quanto? 80%. Metade de 80%, 40%. Se a gente observar aqui, ó, temos 60%. Consequentemente, 28 alunos, ele representa quantos por cento? 40%. Porque, observe, quando eu somar 40 mais 60, eu vou ter o total de alunos. Aí eu faço a regra de 3, ó. 40%, ele representa 28. 60% ele representa quanto? X. Então, vou ter 40x igual a 28 vezes 60. X, ele vai ser 28 vezes 60 dividido por 40. O que é que eu posso fazer? Cancelar o zero. 28 dividido por 4, nós vamos ter 7. 7 vezes 6, nós temos exatamente 42. Isso significa que 60% representa 42. O total de alunos será 28 mais quanto? Mais 42. 10 sobe 1. Nós teremos 4 mais 2 é 6, mais 1 é 7. Ou seja, o total de alunos corresponde a 60. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula direcionada para o concurso do Banco do Brasil. Toda preparação antecipada do candidato é de extrema importância. E você que precisa de um material rápido, direto, sem enrolação, objetivo, para que você consiga se preparar da melhor forma possível e conquistar tão sonhada aprovação no concurso, aqui na descrição do vídeo nós temos um link para que você possa fazer parte do nosso grupo de estudos, ter acesso à plataforma, materiais exclusivos e as aulas abordando todos os tópicos do edital, tudo bem? E com isso finalizamos a nossa aula. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar teu comentário, compartilhe o vídeo com um amigo que vai fazer esse concurso para que ele possa assistir às melhores aulas direcionadas para o Banco do Brasil, tudo bem? Valeu e até a próxima aula.